Em 1502, Huitzilopochtli tinha realizado conquistas até a costa pacífica e alargara o império para o sul até a Guatemala. His reign was kind of like a golden age. He was a king that opened up transport routes to the coastal areas and to lowland areas where the Aztecs got their greatest luxuries, these shimmering tropical feathers, the gold, the precious stones that the nobles and rulers wore as symbols of their station in life. Para levar as riquezas ao coração do império, os astecas construíram uma rede de supervias que cortavam todo o México Central. Velocistas ficavam de plantão a cada 7 quilômetros, criando uma espécie de correio expresso federal. Cartas e bens percorriam mais de 300 quilômetros da costa do Golfo até Tenochtitlan em 24 horas. Mais rápido que o serviço postal de hoje. O império atingira seu ponto máximo e Huitzilopochtli decidiu dar início a um grande empreendimento. Uma pirâmide que se ergueria no coração da capital como símbolo de seu poder absoluto. Foi chamada de Templo Maior e fazia jus ao nome. A base da pirâmide tinha 90 metros de comprimento por 75 de largura e erguia-se à altura de 15 andares. Duas escadas de mais de 100 degraus subiam por 60 metros e levavam a 2 templos gêmeos em honra aos deuses da chuva e da guerra. Os templos foram reconstruídos 7 vezes no mesmo local. A primeira em 1325 na fundação da cidade. À medida que o império crescia, a pirâmide crescia junto. Cada estágio era construído em cima do estágio anterior. The Temple Mayor was built mainly with a stone called Tezontli, that is volcanic stone. It's a very lightweight stone that would prevent the sinking of the temple. Pisos e paredes eram revestidos com uma mistura de calcário e gesso, lembrando o concreto. Alguns exemplos achados hoje, 500 anos depois, continuam tão resistentes quanto o concreto moderno. Os operários trabalharam décadas para completar esse monumento aos deuses. O templo permaneceu enterrado até 1978, quando trabalhadores da Companhia de Energia, ao escavar uma vala, descobriram um enorme disco esculpido e, ao lado, as ruínas do templo. O disco, de mais de 3 metros de diâmetro, pesa 8 toneladas e representa o corpo desmembrado da deusa Coyolxauhqui. Coyolxauhqui was the moon goddess. But her brother murdered her because she became pregnant in a very shameful way. Now, the Aztecs weren't prudes by any means. Matter of fact, nobles had many wives and concubines. But amongst the commoners, particularly women, adultery was a no-no and severely punished, often by death. So according to legend, the moon goddess's brother cut her head off, and after he decapitated her, he shoved her body down a hill. The Aztecs reenacted this killing literally and frequently in festivals throughout their calendar year. They would decapitate their victims at the top of a pyramid like this and then push the carcasses down the steps to the great stone at the bottom. Para os romanos, o tesouro mais precioso era o ouro. Para os egípcios, a vida eterna. Para os astecas, o sangue humano. They felt a sense of reciprocity with the gods. So they needed to give a thanksgiving to the gods, giving the most precious thing they had, that was human blood. Os astecas o chamavam de água preciosa. Acreditavam que se não ofertassem sangue em grande quantidade, o mundo terminaria em apocalipse. It was common practice to adorn the walls of the insides of the temples with fresh human blood. And the smell must have been appalling. Para inaugurar a expansão do grande templo, o imperador Huitzilopochtli ordenou um sacrifício em massa. Os crânios das vítimas foram expostos orgulhosamente em toda a volta do templo. According to some chronicles, they say that there were sacrificed 20,000 people. From a practical point of view and from a scientific point of view, it sounds impossible.
So I think that the chronicle that is written by Spanish sources is basically telling us that to their eyes they were many. Com Ahuitzotl, o derramamento de sangue atingiu o auge. A vida em Tenochtitlan de repente virou uma orgia de mortes. Friends and enemies alike would be brought in to witness the sacrifices. It's always ritual. Sacrifice is always a ritual event, but it was also a political statement, and it was a form of intimidation. Por ocasião da morte de Ahuitzotl, os astecas haviam institucionalizado o sacrifício humano e transformado em arte a matança nas batalhas. Nas Américas não havia inimigos mais ferozes. Formavam uma elite e tinham um novo e imenso templo dedicado à morte e à guerra. Mas nem os astecas estavam preparados para a guerra dos mundos prestes a ser travada. Os astecas produziam suas navalhas com obsidiana, uma pedra vulcânica tão afiada que até hoje é usada em cirurgia ocular. 1502. Ahuitzotl, imperador dos astecas, estava morto. Montezuma II, ex-sacerdote de 34 anos, assumiu o poder. Muito longe dali, na Espanha, um jovem notário de 18 anos chamado Hernán Cortés preparava-se para cruzar o Atlântico e obter seu quinhão no Novo Mundo. Essa época foi o zênite do Império Azteca, que abrangia então cerca de 20 milhões de hectares, atingindo as duas costas e avançando bem longe ao sul até a Guatemala. 25 milhões de pessoas obedeciam às leis astecas. 38 províncias com inúmeras cidades pagavam pesados impostos, tornando o imperador e sua corte fabulosamente ricos. The city spread out, glittering against its canals and its lake, bedecked with fine trees and beautiful mansions. Montezuma II presidia tudo aquilo. Era um estadista respeitado e um talentoso militar. Líder severo, ele exterminava cidades que não se curvassem às suas leis. Mas na vida privada mostrava-se confuso. It seems that Moctezuma was a passive individual, perhaps even a depressive individual. Reza a lenda que, tendo visto um cometa riscando os céus de Tenochtitlan, ele passou a noite em lágrimas. À medida que o tempo passava, sua paranoia aumentava. Mas, a par de sua obsessão com o sobrenatural, a verdadeira ameaça se aproximava pelo mar. Sentinelas ao longo da costa relataram ter avistado objetos estranhos que não sabiam como descrever. They never have seen a boat, so they didn't even have a word to describe that. So the Indians refer to those boats as mountains that move in the water. Em 1519, tendo saído de Cuba, Cortés desembarcou com 11 montanhas flutuantes e 500 homens no Golfo do México, a cerca de 320 quilômetros de Tenochtitlan. Os nativos ficaram atônitos com esses homens de roupa de metal e animais que nunca tinham visto. Enquanto Cortés avançava, as tribos que lhe resistiam eram brutalmente mortas. Outras, porém, ofereceram-lhe alimentos e guias. One of the ways in which one local lord down on the Gulf Coast curried favor was to give Cortés and his company a group of women who were to not only provide for them in housekeeper sort of manner, but were also clearly meant to be courtesans as well and provide sexual services to them. Entre as concubinas, uma em especial chamou a atenção de Cortés. Era a filha de um chefe e fora vendida como escrava. Seu apelido era La Malinche. They developed an intimate relationship, and in time she bore a son to him. And he would have been one of the first
people of mixed blood in the New World. Mas ela foi muito mais que amante. Logo tornou-se intérprete de Cortés e mais tarde foi conselheira e intermediadora entre ele e os astecas. Not only was she his translator, but she could also tell him about things that were being said that he was not intended to hear or understand.